Well, you can't believe this is the last session. Nós não podemos acreditar que essa é a última sessão. When some of you were thinking about today, you thought, how I'm going to get through this day. Vocês pensaram, como eu vou suportar esse dia todo? Here we are. Aqui nós estamos. Here we are. Aqui estamos nós. I'm so excited. Eu estou animado. Maybe we should take up another offering. Acho que nós vamos another offering. Yeah. Vamos ter outra oferta. Brinca. Tô brincando. Okay. Thank you so much for your patience. Muito obrigado pela sua atenção. We honor God for you. Nós honramos a Deus por você. We have Pastor Malcolm right now. Nós vamos ter Pastor Malcolm agora. We enjoyed his first session. Nós gostamos dessa última sessão também. And I'm sure we have another dose today. E vamos ter another overdose. Uma outra overdose. Always wanted to use that word. Sempre quero usar essa palavra, overdose. In this church, amen. Overdose of the word of the Lord. Overdose da palavra de Deus. Bless the Lord. Come, Malcolm. Venha. Let's put our hands together. Amen. Amen. Amém. Are you all still with us? Vocês ainda estão aqui conosco? Hallelujah. Aleluia. Well, I must say it's been so good to spend some time with you today. Tem sido muito bom passar esse tempo com vocês hoje. And I think as my brethren before me had already shared their hearts. Assim como meu irmão antes de mim já compartilhou conosco o coração dele. The greatest desire for us. O nosso maior desejo is that the word of God remains with é que a palavra do Senhor continue em vocês. That it has an abiding place. Existe lugar de habitação de prosperidade. Jesus disse: The words that I speak, as palavras que eu vos falo, they are spirit and they are life. São espírito e vida. Jesus disse: The words that I speak, as palavras que eu vos falo, they are spirit and they are life. São espírito e vida. So you got to know that when the word comes, então vocês têm que entender que quando a palavra vem, it comes with one purpose, vem com propósito, one intention, uma intenção, is to give you life. É dar a vocês vida. Come on, turn to the person next to you and say, start living. Vire para o seu vizinho e diga, comece a viver. Amen. Amém. The church has life. A igreja tem vida. The Bible also says, a Bíblia também diz, that which is born of the flesh, aquilo que é nascido da carne, is flesh. É carne. That which is born of the spirit, aquilo que é nascido do espírito, is spirit. É espírito. We are the producers of spirit. Nós somos aqueles que produzem espírito, produtores de espírito. Fruit of spirit. Fruto do espírito. What comes from the Holy Spirit, o que vem do Espírito Santo, causes you to reproduce. Nos causa a reprodução. The world cannot see it. O mundo não vai conseguir ver. They don't understand Eles não vão nem mesmo entender. But we are a fruitful people. Mas nós somos um povo frutífero. A sign of dominion on the church. Um sinal de domínio na igreja. Is that we are fruitful. É que nós somos pessoas frutíferas. So when we speak father son. Então quando nós falamos de pai e filho, we're speaking about a household of faith. Falamos sobre uma casa da fé, casa de fé. That is fruitful. Que é uma casa frutífera. We are placed on the earth. Nós fomos colocados na terra to represent para representar that which is in the heavens. Aquilo que já está colocado no céu. Natural man can't see the heaven. O homem natural não pode ver o céu. It is the duty of church. É a tarefa da igreja. To produce that produzir aquilo que está no céu. It is not going to take effect. Não vai trazer efeito. Until we live. Até com que você viva. We have the life of God in us. Nós temos a vida de Deus em nós. So father, son, então pai e filho comes to produce sons, começam a produzir filhos who operate in the spirit. Que vão operar no espírito. The Bible says now, a Bíblia diz agora, those that are led by the spirit, aqueles que são guiados pelo espírito,
These are Estes são the sons of God. filhos de Deus. Aleluia. So you have spiritual sonship Então você tem uma filiação espiritual and there's divine sonship. e tem a filiação divina. The ascended son, O filho que ascendeu, o filho ascendente. seated at the right hand of Father, Ele está sentado à mão direita do Pai. is waiting for the manifestation Ele está aguardando a manifestação of his body on do the earth. corpo dele na terra. The head A cabeça wants a house to rest on. quer que a casa descanse nela. But sons that are not living, Mas filhos que ainda não estão vivendo, sons that are not produced, filhos que ainda não estão produzindo, sons that are not being birthed, filhos que ainda nem deram à luz, que não nasceram, are holding back estão segurando, retendo the opportunity a oportunidade of that which is in the heavens daquilo que está no céu to manifest on se earth. manifeste na terra. So we are here with an assignment Então nós estamos aqui com algo para cumprir, to see the city church emerge. para ver com que a igreja na cidade emerja. And it cannot come about if the protocols of a house of faith Isso não vai acontecer se o protocolo da casa da fé are not established first. não esteja estabelecido primeiro. You need to see it functioning in a local house Você precisa ver primeiro este funcionamento na casa local before we see it happening in the greater house. antes de ver na casa maior. The workings that take place in the local house. Os trabalhos que ocorrem na casa local, As Apostle Roy used the word quarry. como o apóstolo Roy usou a palavra pedreira. In the quarry there's a lot of banging and a lot of noise. Na pedreira tem muito barulho, There's a lot of chipping away. muitas pedras sendo quebradas. That means a father is knocking the son on the head. Significa que o pai está batendo o filho bem na cabeça. You remember when you were a little boy? Lembra little quando girl, você era um menininho ou uma menininha and you made some nonsense? e você fazia bagunça? The daddy will come and knock you O on the pai head. vinha e batia na sua cabeça. When the word of God comes, it's a knock. Quando a palavra de Deus vem, é como se fosse uma pancada. See, the Bible says that the word is a hammer A palavra do Senhor diz que a palavra dele é como se fosse um martelo that breaks rocks to pieces. que quebra rochas em pedaços. This is fascinating. You see, Isso é fascinante, when you amados. study the word, Quando você começa a estudar a palavra, the word of God says sons are known as, or reference from the word ben. It uses the word ben. a palavra do Senhor refere filhos como a palavra ben. So when the Bible says son, Quando a Bíblia diz filhos, the root word is ben. a palavra raiz quer dizer ben. The word for stone, A palavra para pedra stone is eben. é iben. And this fascinated me when I Isso me studied. fascina quando eu começo a estudar as Escrituras. And Christ would say that he is the chief cornerstone. E Cristo diz que ele é a pedra angular. And you and I have to be stones chipped in a quarry. E eu e vocês temos que ser pedras que estão na pedreira. You need the word to cultivate. Aí você tem que pegar e usar, ter com que a palavra To shape you, que a palavra te molde, to mold you, para moldar você, give you definition, te dá uma definição como pedra, give you te identity, dá uma identidade, make you understand the purpose. fazer com que você entenda qual é o propósito. That's what happens when you're under a father. Isso acontece quando você está debaixo de uma paternidade. The father's job is not to entertain. O pai não está aqui para trazer entretenimento para você, diversão. The father's job is not to make you feel better O, when days are o bad. trabalho do pai não é fazer com que você se sinta melhor quando os dias são maus. You see, one of the things we need to do when we talk church is to take out the sensual issues. Uma das coisas que você tem que fazer com que a igreja faça, Sensual, fleshly. é como take it out. Take it out. Ok, tirar a sensualidade da igreja. We must not relate or think about the Father, Son on the basis Não vamos of nos relacionar ou pensar sobre as bases do pai feelings and emotions. ou ter um relacionamento com o pai baseado em emoções. Father is not there for me to go put my head and cry. Daddy, O pai everything não is so está aí bad. para você colocar a cabeça no ombro dele e chorar. Pai, o dia foi tão mal. The duty of Father is to shape, A tarefa do pai é moldar você. is
is to form é formar você, through the word that he feeds através da palavra que alimenta você, until Christ até que Cristo is formed, seja formado, identified, identificado, is seen in the Son. visto através do Filho. It's like the goldsmith. É como se fosse, A goldsmith, the one who finds gold and is purifying como se the fosse gold. aquela pessoa que trabalha procurando ouro nas minas. He has to put the gold in fire. Ele tem que colocar o ouro no fogo. He has to let the impurity Ele tem que deixar que toda a impureza do ouro to rise up se levante. and then scoop out the Então ele começa a impurity. tirar toda aquela impureza que há no ouro. This process happens a few times Esse processo acontece durante algumas vezes, until até when the goldsmith looks at the quando gold. essa pessoa olha diretamente para o ouro. When he looks at the gold, Quando ele olha para o ouro, he sees his reflection. ele consegue ver o reflexo dele no ouro. Paul uses the term, Paulo usou esse termo: follow me me siga or imitate me ou me imite, as I follow Christ. assim como eu sigo a Cristo. A father's job is to see Christ formed O inside. trabalho do Pai é ver Cristo formado em mim e em você. So, if we want to see the city church emerge, Então, se você quer ver a igreja na cidade emergindo, every father of a household, cada pai de cada casa, fathers of households, os pais da casa, pastors, os pastores running households of faith, que estão liderando casas de fé, the duty is to produce sons. a sua tarefa é produzir filhos. Sons are not caught. Filhos que não são capturados. They don't fall from the sky. Eles não caem do céu. They are not picked up from the roadside. Eles não são achados na esquina da rua. Sons are given. Filhos são dados. The Bible says, for unto us A Bíblia diz que a child is born, antes que o filho nasça, but to us mas para nós, a son is given. But to us the son. Okay. For unto us para nós, a child is born, o filho é nascido, but unto us mas para nós, a son is um given. filho é dado. So this means that children must mature, Então significa que filhos precisam amadurecer. must grow up, Eles precisam crescer. must come up Eles precisam se erguer into a position of maturity a uma posição de maturidade. until the imitation of that matured A- state até que o estado de maturação desse filho is a representative son. seja um filho que representa. So I'm going to continue with Pastor Dwayne. Continuando com o que o pastor Duane estava falando. In giving some ideas. E dando a vocês algumas ideias. I'm gonna throw some seed. Eu quero, nessa noite, distribuir algumas sementes para vocês. I'm gonna scatter some seed. Eu quero jogar sementes para vocês hoje. some thoughts with you today. Alguns pensamentos para vocês hoje. To try and deal with the atmosphere. Para tentar lidar com a atmosfera. The tension that is rising right now. A intenção que está se levantando agora nessa atmosfera. What is this man talking about? O que esse homem está falando? Vocês podem estar pensando. What are these guys talking O que about? todo esse pessoal falou o dia inteiro? What do you mean, son? O que você quer dizer quando fala filho? So are you ready? Você está pronto para isso? Amen. Amém. So the Bible says in 1 Kings chapter 19. A Bíblia diz em 1 Reis, verse 19 to 21. capítulo 19, versículo 19 a 21. So this is a story about Elijah, Essa é uma história sobre Elias, instructed by God instruído por Deus, to go and lay his mantle on a man called e Elisha. colocar o manto dele sobre um homem chamado Eliseu. And I want you to pay attention E eu quero que você preste atenção to what happens when this transaction para takes o que place. aconteceu quando essa transação se inicia. Read. Vamos lá, 19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse então, irei contigo.
Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Amen. So here we see Elijah Então aqui você consegue ver Elias instructed by God foi instruído por Deus to go find a man called Elisha. para encontrar um homem chamado Eliseu. And the instruction was when he comes by this man, Então a instrução foi, quando você passar por esse homem, take your mantle off tire o seu manto and throw it over e him. jogue sobre ele. The story of A Elisha, história de Eliseu while this mantle exchange is taking place, é quando esse manto caiu sobre ele, is that he's busy plowing the é field. que ele estava ali ocupado arando a terra. He's busy with his business. Ele estava ocupado com o negócio dele. But the Bible says Mas a Bíblia diz, something happens algo aconteceu when the mantle hits him. quando esse manto tocou nele. He felt as if his whole life had changed. Ele sentiu como se toda a vida dele tivesse mudado. This means that he realized Significa que ele percebeu, ele realizou that one that touched him que aquele que o tocou has caused him to change direction causou com que a vida dele mudasse de direção. from his laboring position Daquele momento de ser um trabalhador, um operário, to stand up and pay ele se attention. ergueu e mudou de posição. Something caught his attention. Algo chamou a atenção de Eliseu. You see, when a voice of a father comes into your midst, Então, quando a voz de um pai chega ao meio de vocês, it captivates the attention of the son. ele vai capturar a atenção do filho. He may have not known he was the son. Talvez nem ele mesmo saiba que ele era um filho. He may have been in the meeting that day. Talvez ele estava apenas sentado na igreja durante o culto. But the mantle of the father was dangling in the air. Mas o manto do pai estava ali voando pelo ar. And he is speaking to the people that's in the auditorium like this. E o pai estava exatamente assim, falando com a igreja num auditório como esse. And as the mantle is dangling, E assim como o manto estava ali voando, sobrevoando, that voice aquela voz touches somebody. tocou o filho. Eyes are open. E os olhos foram abertos, Ears are open. ouvidos abertos. And he realizes. E ele percebeu. She realizes. She realizes. Ela percebeu. Sons are male or female. Lembre-se que filhos são mulheres e homens, ok? This is the voice of a father. Esta é a voz do pai. And the Bible says Elisha immediately left his oxen E a Bíblia diz que naquele exato momento Eliseu largou tudo and he turns. e se virou. There must be a turning. Tem que haver um mudar de posição, um virar. Malachi 4, 5 and 6. Malaquias 3, 4 e 5 diz: God sends you Elijah the prophet, Deus enviou Elias o profeta, and he will turn the hearts of the fathers to the e children, ele iria tornar o coração do pai para o filho and the hearts of the children to the e o fathers. coração do filho para o pai. Unless this happens, Até que isso aconteça, God says, Deus disse: I will strike the earth with a curse. eu vou amaldiçoar a terra com uma maldição. That day, Naquele dia, when the mantle hit Elisha, quando o manto tocou Eliseu, his curse a maldição que havia left him deixou ele, because he turned. porque ele se virou, ele se tornou, He knew how to turn. e ele sabia como se virar, como se posicionar. Touch your neighbor. Toque o seu vizinho. You got to know how to turn. Você sabe como se virar? Friends, I submit to you, if there's no turning, Se não houver esse retorno, essa mudança de posição, you will be laboring in another man's field. você vai estar trabalhando no campo de um outro homem. You could potentially be a slave. Você vai ser potencialmente um escravo. You could be going to church, Você vai poder ir à igreja, worshiping God with adorar a Deus all your heart, com todo o seu coração, but a slave, mas como um escravo, not a son. não um filho. Today, Hoje, you need to know how to hear. você precisa aprender como ouvir. Only, I tell you, we are trying to build Eu estou te dizendo, nós estamos That- tentando construir that which we cannot see, aquilo que você ainda não pode ver, but we know it is in the heart of the mas Father. nós já sabemos que está no coração do Pai.
And unless the Holy Spirit reveals these things, A menos que o To Espírito us. Santo não revele essas coisas a nós, we will never hear or understand. nós nunca vamos ouvir o nosso entendimento. Because that which is born of the Spirit Porque aquilo que nasceu do Espírito is Spirit. é Espírito. We are not producing anything out of the flesh. Nós não estamos produzindo nada que vem da carne. I need to declare this as well before I continue. Eu preciso declarar isso de uma maneira correta antes de continuar. Jesus is jealous for his bride. Jesus tem ciúme da sua noiva. We cannot mess around with the bride of Christ. Nós não podemos fazer bagunça com a noiva de Cristo. We cannot have illegitimate fathers Nós não podemos ter pais ilegítimos and illegitimate sons e filhos ilegítimos running around town, correndo pela cidade, doing what is right in their own eyes. fazendo o que eles acham correto diante de seus olhos. Because the Lord is jealous for his Porque bride. o Senhor tem ciúme da sua noiva. He is after his bride. Ele está de olho na sua noiva. And when you mess with the E bride quando of você Christ, bagunça a noiva de Cristo, the hammer of the Lord comes out. o exército do Senhor se levanta. And he wants his people E Ele quer que o povo dele to turn back to se him. torne de volta para Ele. There is a problem Este é o problema in life in general. na vida de uma forma geral. There is a problem Existe um problema when the church quando a igreja of Jesus de Christ Jesus Cristo is still functioning ainda funciona like the world it is living in. como o mundo vive. We do all the things we think we need to do. Nós fazemos todas as coisas que achamos que devemos fazer. Have prayer meetings. Have prayer meetings. Temos reuniões de orações, Have big concerts. temos concertos gigantescos, We can sing with all our heart. cantamos com todo o nosso coração. And you can praise God with all of your E breath. você pode louvar a Deus com todo o seu respirar. But our hearts can be far away from Him. Mas o seu coração pode estar muito longe dele. And we need to see a turning take place. Nós precisamos deixar que esse retorno tome lugar. We need to see orphanity, orphans, As pessoas que são órfãos, a orfandade removed. tem que ser removida. You see, the turning speaks about Esse retorno, esse virar, esse ato de virar, fala sobre the prodigal coming back to the o father's filho house. pródigo voltando para a casa do pai. You all know the story of the prodigal Todos aqui son? já conhecem a história do filho pródigo. The story is that there were two brothers, A história é, existiam dois irmãos and then the younger comes to the father, e the younger one. o filho mais jovem veio até o pai. When the Bible uses the word younger, Quando a Bíblia diz o mais jovem, it basically is saying the immature son, significa que está falando sobre o filho imaturo, the one that has no width in him. aquele que não tinha força nele. He's not established. Ele não era um filho estabelecido. He's still thinking for himself. Ele ainda pensava nele próprio. He only sees himself. Ele só via ele próprio. And when he comes to his father Então, quando ele chega até o pai dele and he says, Father, e diz: Pai, give me my inheritance. me dá a minha herança. He was basically saying to Ele the estava father, basicamente dizendo ao pai: give me my inheritance Me dá a minha herança, because porque I wish you were dead. eu quero, You were dead. eu desejo que você estivesse morto. Because an inheritance can only come to a son Porque a herança só vem ao filho when a father dies. quando o pai morre. So here's the younger, immature, Então, o filho mais jovem, o imaturo, not operating from a heaven perspective, não estava operando a partir de uma perspectiva dos céus. operating from the earth Ele estava perspective, operando de uma perspectiva terrena, da terra. wanting natural benefits, Olhando e procurando os benefícios naturais. wanting natural Ele attainment. queria as coisas, os benefícios da terra, naturais. These ones come into the house looking to see what God can give them. Muitos vão até a casa do Senhor à procura daquilo o que Deus pode dar. They don't come into the house to Eles não ask, vêm à casa do Senhor para pedir: what can I do for o you? que eu posso fazer por ti, Senhor? Eles não vêm com essa intenção. They come into the house Eles vêm até a casa and say to God, e dizem a Deus: give me what I want. me dá o que eu quero, Senhor. And so they mismanage Então eles perdem esse controle the father-son wineskin. em relação ao odre pai e filho. They treat the father that's placed in the midst Eles tratam o pai que está colocado no meio as if he's dead. como se ele tivesse morto. And they ask for illegitimate E eles things. começam a pedir, a pedir as coisas que seriam legítimas para ele. And so the father gives the son, Então o pai mesmo assim dá para o filho, gives him his inheritance. dá ao filho a herança que pertence a ele.
And the Bible says after a few days, A Bíblia diz que depois de alguns dias, the son leaves. o filho sai, vai embora. And he goes to a far E country. ele vai para um país bem distante. He disconnects from grace. E ele se desconecta da graça. He leaves the household of Ele faith. deixa a casa da fé, de fé. He goes to a far country. Ele vai para um país bem distante. And the Bible says he joins with a citizen. E a Bíblia diz que ele começa a curtir com os cidadãos daquela cidade. When the Bible uses the word citizen, Quando a Bíblia usa a palavra cidadão, it basically is saying he joins with an equal. significa que ele está se divertindo com o iníquo. Interestingly enough, É, interestingly, de uma forma interessante, while I drink my water, you Yeah. can pick out the word. de uma forma interessante, The word join means a palavra se ajuntar significa he married himself to. Married himself. se casar com ele mesmo. We had our pastor Dwayne speak about marriage. O pastor Duane já falou aqui sobre casamento, sobre casar. He chose an illegal relationship. Ele escolheu um relacionamento ilegal. He chose an illegal Ele relationship escolheu um relacionamento ilegal instead of a legitimate ao relationship. invés de escolher um relacionamento legítimo. Instead of staying in a father's house, Ao invés de permanecer na casa do pai, he behaves like an orphan. ele se comportou como uma criança órfã. He joins, he marries with the citizen. E ele se casou com esses cidadãos. And then after a few E days, depois de alguns dias, he squanders the wealth. ele estava ali e gastou toda a sua herança, toda a sua riqueza. He has no worth now. Ele não tinha mais nenhuma possessão, nenhum dinheiro. He has no value. Ele não tinha mais nenhum valor. This son is feeling as if he's abandoned. Esse filho começou a se sentir como se ele tivesse sido abandonado. It's his fault. A culpa foi dele. He left the domain of the Foi house ele of que a deixou o father domínio da casa do pai. and chose to join with the citizen. E escolheu habitar com os cidadãos. And after a few days, E depois de alguns dias, the same citizen he joined os mesmos cidadãos que ele se ajuntou, gives him a job in the pigsty. deu a ele um trabalho no lugar dos porcos, onde os porcos vivem. Covered in mud, Cobriram ele, all his worth gone, todo o trabalho, todo o dinheiro dele foi embora. value system gone, O sistema de valor dele foi embora. vision gone. A visão dele partiu. Is sitting in a location Estava assentado em uma localização infested with pigs. infestado de porcos. Again, desolation. Novamente, desolação. The dry place. O lugar seco de sequidão. Nothing going for him. Nada estava indo para ele. And the Bible says E a Bíblia diz he was about to eat que ele estava prestes a comer the food that they gave to the a pigs. comida que era dada aos porcos. And as he took up the food to eat, E assim, quando ele pegou a comida para comer, he came to himself. ele veio a si mesmo, caiu em si. He came to Ele himself. caiu em si. He somehow E de repente, de alguma Once forma, again, mais uma vez, saw the mantle dangling. The mantle ele dangling. viu aquele manto ali voando em frente dele. The voice of his father A ringing voz in do his pai ear. dele começou a tocar no seu ouvido. There's bread in my house. Existe pão na minha casa, ele ouviu. There's bread in my Existe house. pão na minha casa. There's bread in my Existe house. pão na minha casa. See, the duty of a father is to feed. Então a tarefa do pai é dar alimento, alimentar. Bread is on the table. O pão sempre estará na mesa, à mesa. When the table is set in Quando a Bíblia está, back home in Durban, quando a palavra está, a mesa está pronta, faithful sons know how to gather. os filhos lá em Durban sabem como se reunir, como se ajuntar. Whether we're working, Mesmo se você estiver trabalhando or whether we're busy with ou estiver ocupado pastoral affairs, com alguma outra coisa, running our ministries, ou estiver ocupado trabalhando no ministério, doing some stuff in the community, fazendo alguma coisa, algum tipo de trabalho comunitário, and you can be as legitimate as you want with the citizens out there. você pode ser o quão legítimo você quiser com os cidadãos de fora. But I tell you what, when the father's table is Mas laid eu vou out, te dizer, quando a mesa do pai está posta, he went into the bakery and he put some bread together. You ele know what I'm preparou saying? um banquete e colocou um pão para você lá.
He prepared some food. Ele preparou comida para He você. waited on God. Ele esperou com que você viesse. He's got instruction from heaven. Ele tem instrução do céu para você. And he's ready to dispense this grace to his son. E ele está pronto para dispensar a graça para o filho. The expectation of the father A expectativa de um pai is that the chairs will be set é que as cadeiras estejam prontas. and the sons E os assembled filhos around sentem na cadeira ao redor da mesa. to come and eat that Para which vir God e has given comer you. aquilo que Deus deu para ele. But we have a problem. Mas nós temos um problema aí. The son is in the pigsty. O filho continua no lugar de porcos. Now the pigsty is all the things you think Esse lugar onde os porcos vivem, is good for you. você pensa que é bom para você. What you have built in your heart, O que você construiu no seu coração, what you think is good for o que you, você pensa que é bom para você, you deny the voice of the father você nega a voz do pai and start listening to your own mind. e começa a ouvir a sua própria mente. Do you know what the prodigal son did? Você sabe o que o filho pródigo fez? He had to repent. Ele teve que se arrepender. Repentance is not just saying, Lord, forgive me of my sin. Se arrepender não é somente dizer, Senhor, me perdoe pelos meus pecados. True repentance is to turn. O verdadeiro arrependimento é você retornar. It actually means Isso significa to change the way you think. mudar a sua forma de pensar. He began to think. Ele começou a pensar. That's what it means when he came to himself. Isso que significa quando ele caiu em si. Ele voltou a pensar. He was thinking, why am I sitting here Ele estava pensando, por que eu estou sentado aqui? about to eat the pig's food Pronto para comer a comida dos porcos. when there is bread in my father's Aonde house? existe pão na casa do meu pai. When there's divine exchange Aonde in my existe father's uma house? mudança divina, um transformar divino na casa do Where pai. his mantle is ready to be placed on me. Aonde o manto dele está pronto para ser colocado sobre as minhas costas. And so he gets up Então ele se levantou and he goes to the father. e voltou para a casa do pai. I want you to understand something. Eu quero que você entenda algo. While the son left the father's house Por que o filho deixou a casa do pai? and while he was squandering E his porque ele wealth estava ali vivendo a vida dele e gastando suas riquezas. and while he was crying in the E pigsty, porque depois ele estava chorando no chiqueiro. the father didn't run for him. O pai não foi atrás dele, não foi à busca dele. The father didn't come and say, O pai okay, não foi my até son ele e is going to falou, be okay, meu don't filho, worry. tudo bem, volta para mim, sem problema, volta. Ele não fez isso. The father was still waiting at O home, pai estava lá em casa esperando, looking over the horizon. olhando ali ó, pela cerca. When is my son going to Cara, return? quando meu filho vai retornar? You see, the son had to figure out O filho teve que descobrir, perceber, he has to pursue grace. que ele precisava novamente perseguir a graça. Grace don't pursue you. A graça não vai perseguir você. Quem persegue a graça é você. You have to run for it. Quem tem que ir atrás da graça somos nós. You got to know where the table is. Você precisa saber aonde a mesa está pronta. You got to know how to come and sit. Você precisa saber como chegar e se assentar. Now maybe you've been in some pigsty situation yourself. Talvez você esteja vivendo um momento de chiqueiro na sua vida. You don't need to make a big noise about Você não it. precisa fazer nenhum barulho agora sobre isso. Just quietly come and sit down. Apenas fique quietinho e volte a se sentar perto da Take mesa. your place Pegue at o the seu table. assento próximo à mesa e se assente. Just say, when you go in, just say, Quando "Excuse você me, voltar e I'm pensar. back home." Diga, eu estou de volta em casa. Because the Father will Porque o- welcome you back. Porque o pai vai te receber de volta. He is longing for the return. Ele está aguardando o seu retorno. If you're a legitimate son, Se você for um filho legítimo, you know where your heart belongs. você sabe aonde seu coração pertence. Don't mess with the heart of God. Não faça bagunça com o coração de Deus. Don't mess with the bride Não of Christ. faça bagunça com a noiva de Cristo. We have to be sensible people. Nós precisamos ser pessoas com a mentalidade sensitiva. I declare over Brazil, Eu já declarei sobre o Brasil. we dismantle the spirit of the orphan. Nós vamos desmantelar o espírito de orfandade. We dismantle the spirit of the orphan. Nós vamos desmantelar o espírito de orfandade. That everyone will find his father's house. Que todo mundo vai encontrar a casa do seu pai. And you return back to the table E você vai retornar a se assentar à mesa. that God has assigned for you. E comer tudo aquilo que está pronto para você. Once we get the basic right, Assim que você prepara o básico para você. once we get the households of faith right, Quando a casa de fé está pronta,
Then we can start worrying about the city. E aí, city church. aí sim, quando a igreja local estiver pronta, você começa a se preocupar em construir na cidade. See, the son can't come to the father and say, Daddy, bread again today. Sorry? The father can't come to, the son can't come to the father O filho não pode chegar ao pai and say, Daddy, e dizer: papai, bread again today. pai, pão de novo hoje? He has to eat the bread. Você vai ter que comer o pão. Because the words that I speak to you, Porque as palavras que eu falo para vocês they are spirit são espírito and they are life. e são vida. It's bread again today. Hoje tem pão de novo. You need the bread. Você precisa do pão. I want to add to what Pastor Dwayne said. Eu quero continuar com o que o pastor Dwayne disse. In the Ruth and Naomi connection, Quando é sobre a conexão de Ruth e Noemi. Ruth had to know how to leave Ruth teve que saber como deixar a location called Moab, a localização chamada Moabe, which means que fatherlessness. significa um local sem pai, sem paternidade. No man in the house. Não existia um homem na casa. No vision in the house. Não havia uma visão nesta casa. No leader in the Não house. havia nenhum líder na casa. Leave that location Deixe esta localização and go with a set man e vá para o próximo do homem estabelecido, through covenantal joining para você ter uma aliança de ajuntamento, to a location called Bethlehem. aonde ir para uma localização chamada Belém. And Bethlehem means house of E bread. Belém significa o quê? Casa do pão. You have to know how to come back to the house of bread. Você precisa aprender a como retornar para a casa do pão. The only thing that's going to save the nation A única coisa que vai salvar a nação is when we sit under the instruction of a father. é quando você consegue se assentar debaixo da instrução do pai. Sons must know how to submit. Filhos precisam aprender a como se submeter. The day that the mantle hit Elisha, O dia que aquele manto tocou Eliseu, he basically said, I am now submitted to your basicamente ele disse: agora eu estou submetido a Elias. voice. Where you go, Aonde você for, I will go. eu irei. Where you lodge, Aonde você ficar, I'm going to lodge. eu ficarei. Where you die, Aonde você morrer, I'm going to die there eu too. vou morrer lá também. I'm going to pursue you Eu vou perseguir você until I get that mantle on me. até que eu consiga pegar esse manto e colocar sobre mim. You see, we don't want to create sons Nós não queremos criar filhos that are after the father's position. que desejam a posição do pai. Sons are not in the house to wait for the father to die Filhos to não, take over. filhos não estão na casa esperando que o pai morra para tomar o lugar dele. That is the ambition of Babylon. Esta é uma ambição que existe na Babilônia. The church of Jesus Christ is not a business. A igreja de Jesus não é um negócio, uma empresa. Jesus got angry when he saw the business operating in the Jesus temple. ficou com raiva quando ele viu negócios acontecendo dentro do templo. He tossed the tables of the money Ele changers. pegou e virou de cabeça para baixo a mesa. Don't make God's house a business. Não faça da casa de Deus uma empresa. Listen to me, the church is not your business. Me ouça, a igreja não é seu negócio, It's his house. é a casa dele. One of the names Um dos nomes that God calls the church que Deus chama a igreja is family. é família. The best explanation for church. A melhor explicação para a igreja And I know we got família. we got the word that everyone likes to use, ecclesia, Nós sabemos que existem palavras que o povo gosta de usar como eclésia. means called out, Significa ser chamado para fora. means separated. Significa ser separado. And we can leave that for another Nós day. podemos deixar isso para um outro dia. But simply, Mas algo bem simples, easily to understand. fácil de ser entendido. Church is family. Igreja é família. And in the family, E na família, you have to build it with a father você precisa construir com um pai and sons. e filhos. You go throughout scripture, Você vai olhar em toda a Bíblia, em toda a Escritura. you will find that this is the case in every occasion. Você vai encontrar este caso em toda ocasião. God sets a man in the congregation. Deus estabeleceu um homem sobre uma congregação. God deposits into that man, Deus depositou sobre este homem, nesse homem. and that vessel who is father E este vaso é chamado de pai. begins to dispense Começou a dispensar
and deposits into sons. e depositar esse óleo nos filhos, em cada filho. A spiritual father can only give you what the heavenly Father gives O him. pai espiritual só pode dar a você aquilo que o pai celestial deu para ele. Divine exchange. Uma mudança divina. You wait upon the Lord. Você espera no Senhor. A father's duty A tarefa de um pai is to meditate on the word and pray. é meditar na palavra do Senhor e orar. What he receives, O que ele recebe, what builds him up, o que ergue ele, levanta ele. he comes and he presents on the table Ele as vem bread e apresenta na mesa como pão to feed his sons. para alimentar todos os seus filhos. The house of God A casa de Deus is built é construída with doctrine. com doutrina. The words that I speak to you, As palavras que eu falo para vocês. the words that I speak to you. As palavras que eu falo para vocês. The house is not built with music. A casa não é construída através da The música. house is not built with dancing. Não é construída através da dança. The house is not built with community A work. casa não é construída através de trabalhos comunitários. Built with doctrine. É construída com doutrina. 4 pillars of a house. Os 4 pilares da casa. Acts 2:42. Atos 2:42. Apostles' doctrine. A doutrina dos apóstolos. Doctrine is first. A doutrina vem primeiro. Fellowship. Depois a comunhão. You bring the body Você together traz o corpo junto. and you have fellowship. E você tem a comunhão com o corpo. This is not eating barbecue around Não the estou table. falando sobre comer churrasco à mesa. You encouraging one another. Essa comunhão, esse fellowship, é encorajar um ao outro. Third pillar. Terceiro pilar, Breaking of bread. Prayer. partir do pão. The breaking of bread is communion. O partir do pão é a comunhão, a Santa Ceia. This location Esta posição is based on communion. é baseada na comunhão, no partir do pão. The two of us 2 de nós have a common union. tem uma comunhão junto. The common union is that we all represent Christ. Essa união comum é que todos nós representamos a Cristo. Last pillar of the house. O último pilar da casa, Prayer. oração. Not prayer first. Não oração primeiro, ok? Worship first. Nem adoração primeiro. All the things we like to do first. Todas as coisas que nós queremos fazer por primeiro. And you push doctrine as the E last. você coloca a doutrina por último. The Bible gives us clear A perspective. Bíblia já te deu uma perspectiva clara. How to put the pillars in a Como house. colocar, como configurar cada pilar dentro de uma casa. A legitimate father E um pai legítimo establishes his own estabeleceu para ele, on these pillars. se estabelece sobre esses padrões. So that when he's giving bread, Então, quando ele te dá o pão, the roof doesn't fall down. o teto não vai cair, fica tranquilo. You need to eat in peace Você precisa comer em paz, amém? and not have confusing spirits. Não tenha um espírito de confusão em você. So we want to see the spirit of the orphan Então nós queremos que esse espírito de orfandade removed from Brazil. seja removido aqui do Brasil. When the son comes back home, Quando o filho volta para o lar, volta para casa, before he's taken into the house, antes dele entrar na casa, the Bible says that the father was waiting on the road. a Bíblia diz que o pai estava bem ali esperando ele na estrada. He runs to his son. Ele correu até o filho. Doesn't ask him, where have you been? Ele não perguntou, filho, por onde você andou? Doesn't ask him, what's wrong with Ele you? não perguntou, qual o seu problema, filho? The Bible says A Bíblia diz, he falls on his neck, ele caiu sobre o seu próprio joelho kisses him. e o beijou. He takes off, he asks the servant in the house, E ele pediu para o servo da casa, bring a robe, traga o roupão, bring the mantle, traga o manto, that which I have had on. aquele que ele já usou. Let's put it over my son again. Coloque sobre o meu filho de novo. Go and bring the ring. Vem, traga o anel. This one is returned. Esse aqui voltou. He's not divorced Ele não anymore. está mais divorciado. He wants to remain in the Ele quer marriage. permanecer casado comigo. I've kept the ring aside. Eu guardei o anel. Put the ring on his finger. Agora pegue e coloque o mesmo anel no dedo He's de coming novo. back into Ele covenant. está voltando para o governo. Bring the sandals. Traga as sandálias. Put it on his feet. Coloque nos pés dele. I tell you what, when you are returning back home, Eu vou te dizer, ele voltou para your casa. identity is coming back. Porque a sua identidade também está Your retornando. value is coming O seu back. valor está retornando. Your worth is coming A back. sua palavra está voltando. When you're a legitimate son in Quando the você é um house, filho legítimo na casa, functioning under the abode of a father, comece a funcionar
under the house of a debaixo father, da casa do pai, the covering of a father, debaixo da aliança de um the pai, grace of a father, debaixo do pai, you will not be disrespected você não anymore. vai ser mais desrespeitado. Dominion returns to Domínio you. retorna para ti. Authority A returns to you. autoridade retorna para você. When they see you coming with the robe, Quando ele vê você chegando com manto, com when they roupão, see you coming with the quando ele ring, vê o anel no seu dedo, they know whose you ele are. sabe a quem você pertence, quem They você know who é. you belong to. Ele sabe a quem você pertence. You have a voice. Você é a voz. You have an identity. Você tem uma identidade You are operating as a son of para God. operar como um filho legítimo de Deus. Whoa! We Hallelujah. need the son in Brazil to manifest. Nós queremos que os filhos no Brasil se manifestem. Oh God. I pray that we have eyes open. Eu oro para que os nossos olhos sejam abertos. The Church of Jesus Christ around the world A igreja de Jesus Cristo por todo o mundo is being judged. tem sido julgada. I'm being serious now. Estou falando sério com vocês hoje, agora. If you are awake to the things happening around Se você está globally, atento às coisas que têm acontecido globalmente, massive houses, massive churches in the muitas US, igrejas nos Estados Unidos, around the world, em todo o mundo, are shutting down. estão fechando as portas. We got men of God who are committing suicide. Nós temos homens de Deus cometendo suicídios. These are pastors. São pastores. Can't handle it anymore. Eles não conseguem mais lidar com estas coisas de igreja. Can't take this thing Não anymore. conseguem mais se manter como líder de igreja. We also have some people Nós também temos pessoas who will tell you in your face, que vão dizer na sua própria cara: I don't want to go to church eu não anymore. quero ir para a igreja mais não, desisti. I'm wasting my time. Eu estou perdendo meu tempo lá. I have more burdens. Eu tenho mais peso. It's not working for me. Não está funcionando para mim. This is because Isto é porque we have created an illegitimate. porque nós temos criado algo ilegítimo. Man knows how to bend the ways of God. Me- Man knows how to bend the ways of God. Bend, to turn, or to twist. Ok, homem sabe como torcer a palavra do Senhor. So when we speak church, Então quando você fala igreja, you must understand você deve entender there is a true church que existe uma igreja verdadeira and there is a false church. e existe uma igreja falsa. Not everything is church. Nem tudo é igreja. Not everything that is saying Lord, Lord Nem todos que dizem Senhor dos Senhores is functioning from kingdom. funcionam a partir do reino. Some are functioning for self, Alguns estão funcionando a partir de si próprio, building their own empire, construindo o seu próprio império, have their own business on the tendo sideline, os seus próprios negócios de lado. and they don't have sons in their E eles houses. vão até ter filhos na casa. They have slaves behind them. Eles não têm filhos, eles têm escravos atrás deles. And we are looking at this model E nós começamos a olhar este tipo de modelo, with all the trimmings on the com side todas as coisas bonitas na frente. and calling it the house of God. E chamam isso de casa de Deus. But it's a false dimension, Mas é uma dimensão falsa. a false model. Um modelo falsificado. And so many of us are running after the false E muitos de nós corremos atrás daquilo que é falso. because we have no sight. Porque nós não temos visão. We don't understand that church is simply family, Nós não conseguimos entender que a igreja é simplesmente uma família. where you come under the grace of a father Quando você está debaixo da graça de um pai, who has prepared the table onde a mesa está pronta, so that you can become Então- a legitimate son então você vai se tornar um filho legítimo, with identity, com uma identidade, with dominion, com domínio, with authority, com autoridade, functioning funcionando as Christ on the earth. como Cristo na terra. The agenda of the house, A agenda da casa, the base of the house, a base da casa, is that we must rule. é que nós devemos reinar. We must rule in the midst of our enemies. Nós devemos reinar e reger no meio dos nossos inimigos. It's not for the church to disappear Não é para que a igreja nesse momento desapareça or to be hidden, ou esteja escondida, but to rule. mas que ela reine, Dominion. tenha um domínio. The Bible says A Bíblia diz: Jesus came Jesus veio to seek and save para buscar e salvar
that which was lost. Aquilo que foi perdido. Not those who were lost. Não aqueles que estão The perdidos. Bible says that. A Bíblia diz aquilo que foi perdido. The word that is associated with dominion. A palavra aquilo está associada a domínio. What Adam gave away so easily. O que Adão desistiu, jogou fora tão facilmente. He gave away his mantle. Ele arrancou o seu próprio manto, Adão. He gave away his ring. Ele deu o seu próprio anel. He gave away the sandals Ele on deu his as feet. suas sandálias. And he put fig leaves on E ele himself. colocou folhas sobre ele. He made his own covering. Ele fez a sua própria cobertura. The first prodigal is Adam, Mas o primeiro chamado foi Adão. who runs away from the father. Ele fugiu do pai. And the genuine model in son, E o modo genuíno de filho is seen through Christ, é visto através de Cristo, who comes as the Son of Man, que vem como filho do homem, who is born to Mary and Joseph, que nasceu através de Maria e José, and for 30 years e por 30 anos you don't hear him screaming, você não ouviu ele gritando, you don't hear him shouting. você não ouviu ele fazendo barulho, chorando. He is staying in the confines of a house, Ele ficou confinado em uma casa prescribed to him by his father. e aprendendo as coisas do pai dele. He has to listen to the instruction of Joseph. Ele teve que ouvir sim as instruções que vieram a partir de José. He doesn't open his mouth and Ele say, hey, nem mesmo abria a boca para dizer: ei, I'm the Son of God. eu sou o filho de Deus. What are you telling me what to do? O porquê você está dizendo a mim o que eu tenho que fazer? Do you know who I am? Você sabe quem eu sou? I'm the Son of Eu God. sou o filho de Deus. He keeps his mouth closed. Ele ficou com a boca calada, quietinho, And he follows the e instruction of seguiu a father. cada instrução que José deu. 30 years. Por 30 anos. This is the Son of God, E este é o filho de Deus, submitting to earthly parents. se submetendo aos pais terrestres. Why do we have illegitimate sons having their own way in the house? Porque nós achamos filhos ilegítimos tendo e fazendo as coisas da forma que querem. Trying to pursue their own visions and dreams. Tratando em busca dos seus próprios sonhos e desejos. God knows your purpose. Deus sabe qual é o propósito. When you listen to the instruction of a father, Quando você ouve a instrução de um pai, your worth begins to come back. a sua riqueza retorna para você. Your value comes back. O seu valor retorna para você. Your purpose comes O back. seu propósito volta para você. Your voice comes A back. sua voz volta para você. And you begin to represent E você aí começa a representar the kingdom of God o reino de Deus more accurately upon. de uma forma mais precisa sobre a terra. So today we dismantle Então hoje nós the desmantelamos spirit of the orphan. o espírito de orfandade no Brasil. Each son. Cada filho. Can we make that declaration? Vamos fazer essa declaração Say, comigo? I as a son, Diga: eu como filho, I go back to my father's eu house. volto para a casa do meu pai. The house that is prescribed to me. A casa que foi prescrita para mim. And I will submit to the father E eu vou me submeter ao pai that God has placed me under. que Deus me colocou debaixo. Amen. Amém? You do that, we pray that we will see the construction of the city church. Ao você fazer isso, nós oramos que possamos ver a construção da igreja na cidade. Begin to take place in the city. E eu creio que vai começar a tomar lugar na cidade. Bless you. Deus te abençoe. Thank you, thank you, thank you. Amen. Did you enjoy that? Did you enjoy that? Bless the Lord. Where's my translator? Sorry. Gostaram? Sorry. Glória a Desculpa, Deus. desculpa. Desculpa. All I'm right, sorry. there I'm he sorry. is, there he is. Here. Aqui está ele. Amen. I think that was wonderful. Amen. Maravilhoso. Amém? And sometimes Vezes you need someone else você precisa de mais alguém to speak these truths. para falar as verdades. We have a multitude of instructors, Nós temos uma multidão de instrutores but very few fathers. e poucos pais. Amen. Amém? And we pray that the grace of Father Nós oramos para que a graça do Pai will be celebrated again. seja celebrada outra vez.